Ele vivia preso em um mundo sem cor, sem risos, sem alma. Mas a voz dela atravessou o silêncio como um raio de sol. O milionário frio parou diante daquela canção simples. E sem perceber, um sorriso renasceu depois de 20 anos. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Durante 2 décadas, o andar mais alto do edifício Monteiro, no centro de São Paulo, manteve-se envolto em silêncio absoluto. Naquele 20º andar, o ar parecia mais pesado, como se cada molécula fosse instruída a não produzir qualquer vibração desnecessária. Ali trabalhava Augusto Mendonça, um homem de 52 anos, poderoso, temido por muitos e admirado por outros tantos, mas universalmente conhecido por sua frieza constante e pela ausência absoluta de sorrisos. Augusto era dono do prédio, de empresas espalhadas por 3 estados e de patrimônios incalculáveis que cresciam em progressão geométrica, enquanto sua capacidade de sentir parecia fazer o movimento inverso. Ele havia perdido a cor do mundo numa quarta-feira chuvosa de outono, 20 anos atrás, no dia em que seu irmão gêmeo, Antônio, partira repentinamente, vítima de um aneurisma que ninguém poderia prever. Desde então, Augusto mergulhara em uma rotina implacável de reuniões, planilhas e relatórios, enclausurado em sua própria tristeza, como quem constrói uma fortaleza contra o tempo. Todos os que trabalhavam ali sabiam a regra não dita. Não se ouvia gargalhadas naquele andar, nem música, nem palavras desnecessárias. Apenas números, passos firmes e portas fechadas. Os funcionários falavam em sussurros, e as secretárias checavam 3 vezes os relatórios antes de entregá-los. As paredes eram de um cinza pálido, quase doentio, e as janelas enormes que circundavam todo o andar raramente tinham suas cortinas abertas por completo. Era como se a própria arquitetura conspirasse para manter o luto perpétuo daquele homem que havia esquecido como era viver. Amanda, a secretária que trabalhava com ele há mais tempo, já estava ali há 8 anos. Ela dizia às novatas: "O Dr. Augusto não é mau homem. Ele só se esqueceu que existe mais no mundo além de trabalho e dor." O único vestígio de que havia um coração pulsando dentro daquele terno impecável era uma pequena foto em sua mesa. 2 meninos idênticos, de aproximadamente 10 anos, abraçados e sorridentes diante de um bolo de aniversário. Uma imagem cristalizada de um tempo que jamais retornaria. Naquela segunda-feira de março, nada indicava que algo mudaria. Augusto chegou pontualmente às 7h30 da manhã, como sempre. O motorista do carro executivo já sabia que ele não gostava de conversa. O porteiro apenas acenou respeitosamente com a cabeça enquanto ele passava direto para o elevador privativo. No andar, sua mesa já estava organizada, o computador ligado, o café preparado exatamente como ele gostava, forte, sem açúcar, numa xícara de porcelana branca que não podia conter nenhuma gota a mais nem a menos que o habitual. A primeira reunião seria às 8h15. Foi neste dia comum, sem qualquer anúncio de mudança, que ela apareceu. Marina Oliveira tinha 40 anos, cabelos cacheados presos em um coque simples, pele morena e olhos castanhos que pareciam guardar segredos bons demais para serem contados de uma vez. Contratada para substituir Dona Cleide, que se aposentara após 15 anos como faxineira do prédio, ela chegou cedo em seu primeiro dia, receosa e ansiosa, como quem sabe que cada oportunidade na vida precisava ser agarrada com unhas e dentes. Sua entrevista havia sido breve, conduzida pelo supervisor de serviços gerais, um homem pragmático que perguntou apenas o essencial: experiência, referências, disponibilidade de horários. Ela respondeu tudo com precisão, omitindo apenas o que considerava desnecessário. Que já havia estudado música por 6 anos, que foi finalista de um concurso estadual de canto, que chegou a gravar uma fita demo com 3 músicas autorais. A vida, com sua costumeira falta de delicadeza, exigiu dela renúncias que não cabiam em currículos. Marina perdeu a avó, que a criou desde pequena, após anos de uma doença degenerativa que consumiu todas as economias da família. O dinheiro encurtou. As portas se fecharam e o sonho precisou ser dobrado, guardado em silêncio como se guarda uma roupa boa que já não serve mais.
Hoje, aos 40, a música era seu respiro secreto, um abrigo que ela carregava entre vassouras e baldes, uma felicidade particular, que não precisava de palcos ou aplausos. No primeiro dia, ela chegou com antecedência. Vestia o uniforme azul claro fornecido pela empresa, sapatos confortáveis e um pequeno fone de ouvido escondido em apenas um dos ouvidos, por onde ela ouvia suas playlists enquanto trabalhava. Recebeu as instruções de seu Claudionor, o encarregado do prédio, um homem de 60 anos, rosto enrugado como um mapa de estradas secundárias. "Menina, presta atenção", ele disse baixando a voz. "O 20º andar é território do patrão. Lá tem regras, limpa tudo direitinho, mas faz silêncio. Nada de barulho, nada de conversa. Entra, faz o serviço e sai. Como um fantasma, entendeu? Se o Dr. Augusto tiver alguma reclamação, é rua na mesma hora." Marina assentiu séria. Precisava daquele emprego. Com o aluguel atrasado e as contas se acumulando, não podia se dar ao luxo de falhar. Começou pelos andares inferiores, familiarizando-se com o prédio enorme. Limpou banheiros, corredores, salas de reunião. Trabalhava com agilidade e atenção aos detalhes. E enquanto esfregava, polida, organizava, ela cantava. Baixinho, quase inaudível, como quem conversa com a própria alma. Era seu jeito de transformar o trabalho pesado em algo mais leve. Uma espécie de meditação particular. Na quarta-feira daquela semana, finalmente chegou sua vez de limpar o temido 20º andar. Subiu pelo elevador de serviço, o carrinho com produtos de limpeza à sua frente, o coração levemente acelerado. Ao sair no corredor silencioso, sentiu imediatamente a diferença na atmosfera. Não havia o burburinho comum de escritórios, nenhum riso, nenhuma conversa casual entre funcionários. Apenas o tic-tac distante de um relógio e o som abafado de teclas sendo pressionadas. Amanda, a secretária-chefe, recebeu-a com um sorriso contido e instruções precisas. Apontou para as salas que deveriam ser limpas e quais estavam ocupadas com reuniões. Depois aproximou-se e sussurrou. "A sala do Dr. Augusto só depois das 7 da noite, quando ele geralmente vai embora. Nunca antes, ok?" Marina concordou. Começou seu trabalho, movimentando-se como uma sombra pelos corredores, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Limpou as estações de trabalho vazias, os banheiros, a copa, mas conforme as horas passavam, sentia-se sufocada por aquele silêncio opressivo, como se o ar fosse muito rarefeito para seus pulmões. Sem perceber, começou a cantarolar uma melodia suave, daquelas que sua avó cantava quando ela era criança. Era quase um sussurro, mas no ambiente estéril do 20º andar, aquele fio de voz parecia uma explosão. Júlia, uma analista financeira júnior, levantou a cabeça de sua planilha, surpresa. Era a primeira vez em 2 meses de trabalho que ouvia algo semelhante à música naquele lugar. Seu olhar cruzou com o de Marina, que imediatamente parou de cantar envergonhada. "Desculpe", sussurrou Marina. "É costume." Para sua surpresa, Júlia sorriu. "Não, por favor, continue. Só toma cuidado para o Dr. Augusto não ouvir. Ela hesitou. "Ele não gosta." Marina assentiu, mas manteve-se em silêncio pelo resto daquele dia. Observou de longe algumas vezes a figura imponente de Augusto Mendonça passando pelos corredores, alto. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno escuro perfeitamente cortado, postura ereta, olhar dirigido sempre para a frente, como se tivesse um destino claro demais para se distrair com o caminho. Ao final do expediente, quando grande parte dos funcionários já havia ido embora, Marina voltou para limpar as áreas comuns. Já passava das 7, e a secretária Amanda confirmou que Augusto havia saído para um jantar de negócios. Era a hora de limpar a sala dele. Entrou no escritório amplo com reverência. Era um espaço elegante e impessoal. Uma mesa de madeira escura dominava o centro, cercada por estantes de livros técnicos e econômicos, todos perfeitamente alinhados. As paredes ostentavam diplomas e certificados emoldurados, mas nenhuma única fotografia, além daquela pequena imagem dos meninos gêmeos sobre a mesa. Enquanto limpava a sala, Marina sentiu uma tristeza profunda, emanando daquele lugar. Não era apenas a ausência de cor ou de objetos pessoais. Era algo mais. Como se o próprio ar estivesse saturado de uma melancolia densa, quase palpável. Sem pensar, começou a cantar novamente, agora com mais volume,
como se quisesse afastar aquela energia pesada com sua voz. Era uma canção antiga, sobre recomeços e segundas chances. Sua voz, educada pelos anos de estudo, enchia o escritório com uma beleza inesperada. Enquanto cantava, ela abria ligeiramente as cortinas, deixando entrar o brilho alaranjado do pôr do sol, limpava as superfícies com movimentos rítmicos, como se dançasse com o espanador. Foi então que o impensável aconteceu. A porta se abriu sem aviso. Augusto Mendonça estava ali, parado no batente, observando-a com uma expressão que misturava surpresa e algo indefinível. O jantar havia sido cancelado de última hora, e ele voltou ao escritório para pegar alguns documentos. Marina congelou, o pano de limpeza em uma mão, o espanador na outra, a boca ainda aberta na última nota da canção. Imediatamente abaixou a cabeça. Me desculpe, senhor. Já estou saindo. Ela começou a reunir seus materiais apressadamente, esperando uma reprimenda, talvez até uma demissão imediata, mas o silêncio se estendeu. Quando finalmente criou coragem para olhar para ele, viu algo que a deixou ainda mais desconcertada. Augusto Mendonça a observava com intensidade, como se visse algo além dela. Talvez um fantasma, talvez uma lembrança. Havia uma expressão em seu rosto que ninguém naquele prédio havia testemunhado em 2 décadas. Vulnerabilidade. Essa canção, ele disse finalmente, com uma voz grave e controlada, mas com uma nota quase imperceptível de emoção. Minha mãe a cantava para nós. Marina não soube o que responder. Nem mesmo sabia que ele estava se referindo à Canção da Esperança. Um clássico da música popular brasileira dos anos 70 que sua avó adorava. Era a preferida do meu irmão, ele continuou, quase como se falasse consigo mesmo. Então, como se percebesse subitamente que havia dito demais, retomou sua postura habitual. Pode continuar seu trabalho. Só vim buscar alguns papéis. Ele caminhou até sua mesa, pegou uma pasta e dirigiu-se para a saída. Mas antes de sair, parou por um instante e, sem se virar, disse: "Você tem uma bela voz." E partiu, deixando Marina sozinha com a certeza de que acabara de testemunhar algo extraordinário. Naquela noite, deitada em sua cama simples no pequeno apartamento de um dormitório em Santana, na zona norte da cidade, Marina refletia sobre o estranho encontro. Havia algo naquele homem, uma solidão tão profunda que parecia ter criado raízes, tornado-se parte de sua estrutura, como uma árvore que cresce em torno de um obstáculo, incorporando-o ao seu tronco. No dia seguinte, ela hesitou antes de subir para o 20º andar. Talvez fosse melhor pedir para trocar de setor, evitar constrangimentos, mas algo a impedia. Uma intuição, talvez, ou a lembrança daquele breve momento de humanidade que vislumbrara nos olhos de Augusto Mendonça. Foi Amanda quem a tranquilizou logo pela manhã. O Dr. Augusto não fez nenhuma reclamação. Na verdade, ele parecia diferente hoje. Menos tenso. Marina assentiu aliviada e seguiu com sua rotina, mas algo havia mudado dentro dela. Uma ideia começava a tomar forma, quase sem que ela percebesse. Uma ideia absurda e ao mesmo tempo irresistível. E se ela pudesse trazer um pouco de luz àquele andar sombrio? E se pudesse, de alguma forma, alcançar aquele homem que parecia ter se perdido em sua própria dor? Nas semanas seguintes, Marina desenvolveu o que chamava mentalmente de estratégia dos pequenos momentos. Nunca cantava quando Augusto estava por perto, respeitando o espaço dele, mas deixava pequenos rastros de alegria pelos cantos. Um vaso com flores frescas na mesa da recepção, uma janela mais aberta, deixando entrar a luz natural, um aroma agradável de limão e alecrim nos corredores. E continuava cantando, quando achava que ninguém importante ouvia. Para sua surpresa, os funcionários começaram a reagir. Júlia, a analista, às vezes parava seu trabalho para escutar. Ricardo, um estagiário, certa vez pediu uma canção específica, que lembrava sua terra natal no interior de Minas Gerais. Até mesmo a séria Amanda foi vista batendo o pé no ritmo, discretamente enquanto digitava. O andar começava a mudar sutilmente, como uma planta que, após longo inverno, percebe os primeiros sinais da primavera e se permite um minúsculo broto verde. Quanto a Augusto, ele parecia evitá-la inicialmente. Mudava seu caminho quando a via nos corredores, saía mais cedo,
quando sabia que ela estaria limpando. Mas Marina percebia, às vezes, que ele parava por um instante quando a ouvia cantar à distância. Ficava imóvel por alguns segundos, como se algo importante estivesse acontecendo dentro dele, e depois seguia seu caminho. A grande mudança ocorreu numa sexta-feira chuvosa, quase um mês após o primeiro encontro. Augusto ficou no escritório até mais tarde que o normal, trabalhando em uma proposta importante para um cliente internacional. Quase todos já haviam ido embora. Marina estava limpando o corredor que levava à sala dele, achando que ele já havia saído. Cantarolava uma música engraçada e leve, sobre um gato que queria ser presidente, daquelas composições bem-humoradas que ela mesma criava nos tempos de estudante. Enquanto cantava, usava o cabo do esfregão como microfone, girando e dançando sozinha em movimentos despretensiosos e alegres. A porta do escritório de Augusto se abriu silenciosamente. Ele ficou ali, observando aquela cena inusitada. Aquela mulher de meia-idade dançando como uma criança despreocupada, cantando sobre um gato com ambições políticas, em um corredor que nunca havia testemunhado tanta espontaneidade. Foi então que o impossível aconteceu. Augusto Mendonça sorriu. Não um sorriso forçado ou protocolar, daqueles que se oferecem em reuniões de negócios, mas um sorriso genuíno, que começou nos lábios e gradualmente alcançou os olhos, iluminando seu rosto com uma expressão que não estava ali há 2 décadas. Foi como se uma comporta muito antiga finalmente cedesse, deixando passar um fio de água cristalina através de uma rachadura. Marina percebeu sua presença e parou abruptamente, constrangida. Mas antes que pudesse pedir desculpas, ele falou: "Por favor, não pare. Essa música é sua." Ela assentiu, surpresa por ele ter percebido. "É sim, de muitos anos atrás, uma bobagem." "Não é bobagem," ele respondeu, com uma seriedade que contrastava com o tema leve da canção. "É refrescante." Houve um momento de silêncio entre eles, não desconfortável, mas cheio de possibilidades não ditas. Então ele pigarreou como se lembrasse subitamente quem era e onde estava. "Já está tarde. Deveria ir para casa." "Sim, senhor. Só estou terminando este corredor." Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e voltou para sua sala. Marina continuou seu trabalho, agora em silêncio, mas com o coração batendo forte. Havia visto algo extraordinário naquele breve instante. O homem por trás da máscara, a pessoa além da dor. Mais tarde, quando reunia seus materiais para ir embora, encontrou um pequeno bilhete sobre seu carrinho de limpeza. Um pedaço de papel com a caligrafia elegante e firme que ela imediatamente soube ser dele. A música sobre o gato presidente. "Você poderia cantá-la novamente amanhã?" Não havia assinatura, nem era necessária. Marina sorriu, guardando o bilhete no bolso. Algo havia começado a mudar naquele andar silencioso. Uma nota dissonante na sinfonia da tristeza. Uma pequena rachadura no muro da solidão. E ela, sem planejar, havia se tornado a arquiteta dessa transformação. Naquela noite, voltando para casa no ônibus lotado, Marina olhou pela janela embaçada às luzes da cidade que nunca dorme. Pensou em Augusto, em seu sorriso inesperado, na maneira como seus olhos pareceram ganhar vida por um instante. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu aquela antiga vibração em seu peito, a mesma que sentia antes de subir em um palco. A sensação de que estava prestes a criar algo belo. A partir daquele momento, algo invisível começou a se mover no 20º andar, como uma corrente subterrânea que lentamente modifica a paisagem visível. Pequenas mudanças começaram a acontecer. Marina percebeu, mesmo sem saber exatamente quem Augusto era além de seu chefe, que havia tocado alguma coisa profunda naquele homem, e fez disso uma missão silenciosa, não por ambição ou interesse, mas porque acreditava genuinamente que a música tinha o poder de curar feridas que o tempo não conseguia. Nas manhãs seguintes, Augusto passou a chegar alguns minutos mais tarde do que seu habitual horário rigorosamente cronometrado. Ninguém ousava comentar, mas Amanda, a secretária-chefe, notava que ele parecia fazer um caminho diferente pelos corredores, passando justamente pelos locais onde Marina costumava começar sua limpeza. Cruzavam-se por alguns instantes, e embora as palavras trocadas fossem mínimas, um bom dia contido, um aceno de cabeça. Havia ali a construção de um ritual que ambos,
Sem admitir, esperavam ansiosamente. Marina, por sua vez, começou a elaborar o que chamava mentalmente de Projeto Ressuscitar Sorrisos. Todos os dias, deixava pequenas surpresas pelo caminho de Augusto. Não eram presentes, nada que pudesse ser considerado inapropriado ou atrevimento. Eram apenas intervenções sutis. Um vaso com uma única flor na mesa da recepção, uma janela entreaberta, deixando entrar o perfume da chuva recém-caída, uma nota musical rabiscada em um post-it junto aos lembretes importantes. Sorrir é mais leve que cera líquida, dizia um dos recadinhos anônimos que apareceu misteriosamente na porta da sala dele. Outro, 2 dias depois, provocava. Sabia que usamos 43 músculos para franzir a testa, mas apenas 17 para sorrir? Economize energia. Os funcionários notavam as mudanças, primeiro com espanto, depois com curiosidade e, finalmente, com uma espécie de cumplicidade silenciosa. Ninguém mencionava diretamente, como se tivessem medo de quebrar o encanto, mas sentiam a diferença na atmosfera. O ar parecia mais leve, as conversas menos sussurradas, a postura corporal menos rígida. Júlia, a jovem analista financeira, foi a primeira a perceber o padrão. Você reparou que o Dr. Augusto fica diferente quando ela está por perto? Comentou discretamente com Ricardo, o estagiário, enquanto tomavam café na copa, em um dos raros momentos em que estavam sozinhos. Ricardo assentiu, com os olhos brilhando de curiosidade juvenil. Outro dia eu o vi parado no corredor, celular nas mãos, mas não estava nem olhando para a tela. Estava só escutando, e ela estava cantando aquela música, sabe? A da andorinha que fez ninho no relógio da praça. Ele sorriu? Perguntou Júlia, incrédula. Não exatamente, mas havia algo nos olhos dele. Como se ele estivesse presente de verdade pela primeira vez. A copa silenciou quando Amanda entrou. A secretária-chefe pegou sua xícara, serviu-se de café e, para a surpresa de ambos, sentou-se à mesa com eles. Vocês estão falando dela, não é? Da Marina. Os dois assentiram, levemente constrangidos por terem sido pegos fofocando. Mas Amanda não parecia irritada. Pelo contrário, havia uma suavidade incomum em seu semblante sempre tão composto. Sabem, trabalho com o Dr. Augusto há 8 anos. Já vi ministros, governadores e CEOs de multinacionais sentados diante dele, intimidados. Ele construiu este império sendo implacável, metódico. Depois que o irmão morreu, algo se quebrou dentro dele. Como se tivesse perdido não apenas o gêmeo, mas metade de si mesmo. Ela fez uma pausa, olhando para a porta como quem verifica se está segura para continuar. Nunca imaginei que veria qualquer mudança. Já tinha aceitado que ele seria sempre assim, eficiente, justo, mas vazio. E então aparece essa mulher, que nem sabe quem ele realmente é, e começa a cantarolar pelos corredores como se o mundo fosse um lugar bom, como se a vida valesse a pena. Amanda sorriu. Um sorriso carregado de uma sabedoria que seus 30 e poucos anos não explicavam. Talvez seja exatamente isso que ele precisava. Alguém que não o tratasse como o poderoso Dr. Mendonça, mas apenas como um ser humano que precisa ser lembrado de que ainda está vivo. Na sala do andar de baixo, Carolina do RH escutou com atenção o relato da faxineira Margarida, que havia testemunhado Marina limpando cuidadosamente a foto dos meninos gêmeos na mesa de Augusto enquanto cantava uma canção de ninar. Ela nem percebeu que eu estava olhando, explicou Margarida, mas parecia que estava cantando para eles, sabe? Como se quisesse embalar aqueles garotinhos congelados no tempo. As histórias circulavam pelo prédio como um rio subterrâneo, criando uma mitologia particular em torno daquela improvável conexão. Quanto a Augusto, ele começou a esperar por esses pequenos momentos, sem admitir, nem para si mesmo, a importância que estavam assumindo. Ficava parado em cantos estratégicos, celular nas mãos fingindo checar e-mails importantes, só para escutar a música que vinha dos corredores. Começou a memorizar as letras, as melodias. Às vezes, pegava-se cantarolando baixinho quando estava sozinho em sua sala. Uma experiência tão estranha para ele quanto seria para um pássaro que nunca havia voado descobrir que possuía asas. Certa manhã, Augusto encontrou sobre sua mesa um CD artesanal sem capa elaborada, apenas um disco em branco com as palavras "Para dias difíceis",
escritas com caneta permanente em uma caligrafia que ele já começava a reconhecer. Não havia bilhete nem explicação. Olhou ao redor, conferiu se estava realmente sozinho, e então, com uma hesitação quase adolescente, colocou o disco no aparelho de som que raramente utilizava. A voz de Marina preencheu a sala. Não eram gravações profissionais, apenas registros simples capturados provavelmente com um celular ou gravador básico. Mas havia ali uma pureza que nenhum estúdio sofisticado poderia reproduzir. Ela havia gravado 6 canções, algumas conhecidas, outras que ele suspeitava serem composições próprias. A última delas era a música do Gato Presidente, aquela que o havia feito sorrir pela primeira vez em 20 anos. Augusto fechou os olhos, deixando-se transportar. Por um instante, breve, mas profundo como o oceano, sentiu o peso em seu peito aliviar um pouco. E então, como se a vida decidisse criar um desses momentos perfeitos de sincronicidade, a porta se abriu. Era ela, com seu carrinho de limpeza. Desculpe, senhor. Não sabia que estava aqui tão cedo. Marina parecia genuinamente surpresa, mas então percebeu a música tocando, sua própria voz enchendo a sala. Corou intensamente, uma expressão de vulnerabilidade tomando conta de seu rosto. Ah, o CD. Espero que não tenha achado atrevimento demais. É perfeito. Ele interrompeu com uma voz diferente da habitual, mais macia, menos controlada. Obrigado. O momento ficou suspenso entre eles como uma bolha de sabão perfeita, delicada demais para ser tocada. Então o telefone tocou, quebrando o encanto. Augusto atendeu, reassumindo imediatamente sua persona profissional. E Marina saiu discretamente, fechando a porta atrás de si. Mas algo havia mudado. Definitivamente. Uma ponte invisível começava a se formar. Foi numa quarta-feira, quase 2 meses após a chegada de Marina, que ocorreu o episódio do desenho. Pedro, um garotinho de 5 anos, sobrinho de Júlia, estava no escritório porque a escola havia dispensado os alunos mais cedo devido a um problema na tubulação, e sua mãe não conseguira sair do trabalho para buscá-lo. Júlia, sem alternativa, trouxe o menino para o temido 20º andar, abastecida de livros de colorir, jogos silenciosos e promessas de bom comportamento. Para sua surpresa, Augusto não demonstrou qualquer incômodo quando o viu. Na verdade, por um instante brevíssimo, seus olhos se suavizaram ao observar o pequeno concentrado em seus desenhos. Marina, que limpava a copa naquele momento, também notou a presença da criança. Com sua natural afinidade por pequenos, aproximou-se e começou a conversar com Pedro. Logo estavam rindo baixinho enquanto ela inventava histórias sobre os desenhos que ele fazia. "Quem é essa senhora?" perguntou Pedro à tia, quando Marina se afastou para buscar mais produto de limpeza. "É a Marina. Ela cuida da limpeza do prédio. Ela é legal, canta a música de dinossauro", afirmou o menino com a convicção absoluta que só as crianças possuem. Mais tarde, enquanto Júlia terminava um relatório urgente, Pedro se entretinha desenhando com seus lápis de cor. A analista estava tão concentrada que não percebeu quando o sobrinho se levantou e caminhou decidido até a porta da sala de Augusto, que estava entreaberta. O empresário ergueu os olhos de sua tela quando a pequena figura apareceu à sua frente. Por um segundo, seu rosto mostrou aquela expressão impenetrável de sempre. Mas então algo inesperado aconteceu. Ele sorriu para o menino. "Posso ajudá-lo, jovem?" Pedro, com a confiança inabalável dos 5 anos de idade, estendeu um papel colorido. "Fiz um desenho para o senhor." Augusto pegou o papel, genuinamente surpreso. Nele havia 2 figuras de palito, um homem alto de terno com uma expressão séria e uma mulher de cabelos cacheados com algo que parecia um microfone nas mãos. Os 2 estavam de mãos dadas, e vários corações vermelhos flutuavam ao redor deles. "É o senhor e a moça que canta", explicou Pedro, com a lógica direta das crianças. "Você parece mais feliz quando ela está aqui." O gesto foi tão desarmante quanto poético. Augusto ficou sem palavras por um instante, olhando para aquela representação inocente de algo que nem ele mesmo havia admitido para si. "É um desenho muito bom", ele disse finalmente, a voz levemente rouca. "Obrigado." Júlia apareceu na porta mortificada ao ver onde o sobrinho havia ido parar. Começou a pedir 1000 desculpas, mas Augusto a interrompeu com um gesto surpreendentemente gentil. "Está tudo bem.
Júlia, seu sobrinho tem talento para a arte. Quando ficou sozinho novamente, Augusto olhou longamente para o desenho infantil. Depois, em um gesto que surpreenderia qualquer um dos funcionários que o conheciam há anos, não o jogou fora. Pelo contrário, guardou-o cuidadosamente na gaveta mais próxima. A.T., pela primeira vez em muitos anos, começou a pensar no que realmente sentia. Não em relatórios ou métricas de desempenho, não em aquisições ou valor de mercado, mas em presença, voz e aquela estranha sensação que parecia despertar em seu peito sempre que ouvia Marina cantar. Naquela mesma semana, ocorreu o evento anual da Mendonça Incorporações, realizado em um salão de festas no térreo do edifício. Era uma celebração corporativa tradicional, com discursos formais, reconhecimento de funcionários de destaque e um coquetel elaborado. Todos os colaboradores eram convidados, inclusive o pessoal de serviços gerais, embora estes raramente comparecessem, intimidados pelo ambiente formal. Marina não pretendia ir. Sentia-se deslocada nestes ambientes. E, além disso, tinha marcado um encontro com antigas colegas do tempo em que estudava música. Mas um erro no sistema de convites fez com que ela recebesse não apenas o convite padrão, mas uma solicitação especial para comparecer, assinada pelo Departamento de Recursos Humanos. Deve haver algum engano, ela comentou com seu Claudionor. Engano nenhum, respondeu o encarregado coçando a cabeça grisalha. A própria dona Carolina do RH me entregou isso e disse que era importante você estar lá. Relutante, mas sem querer criar problemas, Marina decidiu comparecer. Vestiu seu melhor conjunto, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples, mas elegante. E prendeu os cabelos em um coque mais elaborado que o habitual. Não era uma produção sofisticada, mas ela se olhou no espelho de seu pequeno apartamento e sentiu-se digna, apresentável. Chegou ao evento já em andamento. O salão estava decorado com elegância discreta, iluminação suave, mesas com toalhas brancas e arranjos de flores. Uma pequena banda tocava jazz ao fundo. Marina sentiu-se imediatamente deslocada, grudada à parede, observando aquele mundo que parecia tão distante do seu. Amanda, impecável em um vestido preto, foi a primeira a notá-la. Marina, que bom que veio, disse, aproximando-se com um sorriso genuíno. Venha, pegue uma taça de espumante. Não sei bem por que estou aqui, confessou Marina, aceitando a bebida mais por educação que por vontade. Acho que houve um engano com os convites. Amanda trocou um olhar cúmplice com Carolina do RH, que passava por perto. Engano nenhum, respondeu a secretária com um sorriso enigmático. O evento seguiu seu curso previsível. Discursos formais, aplausos educados, conversas em tom baixo sobre assuntos corporativos. Augusto fez um breve pronunciamento, impecável em seu terno escuro, a voz controlada e profissional, sem demonstrar qualquer emoção particular. Foi durante o reconhecimento aos colaboradores mais antigos que o imprevisto aconteceu. Um erro logístico causou confusão no sistema de som. O microfone principal falhou, enquanto o diretor financeiro falava, e o técnico, na pressa de resolver o problema, conectou o equipamento reserva no momento exato em que Carolina, mestre de cerimônias improvisada, anunciava a próxima atração. E agora, para um momento cultural, gostaríamos de convidar nossa colaboradora Marina Oliveira para nos brindar com uma canção. O salão inteiro silenciou. Marina, pega completamente de surpresa, sentiu o sangue abandonar seu rosto. Todos os olhares se voltaram para ela, incluindo o de Augusto, que parecia tão surpreso quanto os demais. Carolina, percebendo o engano, tentou o consertar. Ah, perdão. Houve uma confusão na programação. Vamos seguir com... Eu posso cantar. A voz de Marina soou, surpreendendo a ela mesma. Talvez fosse o espumante, ou o ambiente acolhedor que Amanda havia criado, ou simplesmente aquela antiga paixão que nunca havia morrido completamente. Se realmente quiserem. Um burburinho percorreu o salão. Carolina, após um momento de hesitação e um olhar quase imperceptível na direção de Augusto, sorriu. Claro, seria uma honra. Marina caminhou até o pequeno palco improvisado, sentindo as pernas tremerem levemente. Há quanto tempo não cantava para um público de verdade? 15 anos, mais?
O microfone pesava em suas mãos no início, como um objeto estranho e intimidador. Sussurrou brevemente com o pianista, que assentiu. E então, após respirar fundo, começou. Escolheu Preciso Me Encontrar, de Cartola. Uma canção que falava de buscas interiores e recomeços, uma melodia que sempre a tocava profundamente. As primeiras notas saíram hesitantes, mas bastaram 2 versos para sua voz encontrar aquela antiga confiança. Uma voz que surpreendeu a todos pela potência e emoção, pelo controle técnico que revelava anos de estudo. Não era a voz de uma simples amadora, mas de alguém que dominava a arte, que conhecia os segredos de como tocar a alma através do som. O salão inteiro silenciou, capturado pela magia inesperada daquele momento. Funcionários de todos os níveis, de estagiários a diretores, ouviam hipnotizados. Mesmo os garçons pararam de circular, bandejados imóveis nas mãos. E Augusto não conseguia desviar os olhos. Havia algo em seu olhar que Amanda jamais havia visto em 8 anos trabalhando ao seu lado. Uma vulnerabilidade, uma abertura, como se uma parede invisível estivesse finalmente começando a ruir. Quando Marina terminou a canção, houve um momento de silêncio absoluto, aquele segundo precioso em que a arte verdadeira ressoa antes mesmo dos aplausos. E então, como uma onda inesperada, a sala explodiu em ovações. "Bravo!" gritou alguém. Aplausos surgiram de todos os cantos, crescendo em intensidade. Marina sorriu, constrangida e feliz, fazendo uma pequena reverência antes de descer do palco. Foi cercada imediatamente por pessoas querendo cumprimentá-la, fazer perguntas, expressar admiração. No meio da confusão, um dos investidores, homem de seus 60 anos e conhecido patrono das artes, aproximou-se de Augusto, que permanecia ligeiramente afastado, observando a cena. "Meu caro Mendonça, quem é essa mulher extraordinária?" Augusto não respondeu imediatamente. Seu olhar continuava fixo em Marina, agora cercada por um grupo entusiasmado de admiradores repentinos. Mas seu olhar denunciava tudo. Havia ali uma mistura de admiração, surpresa e algo mais profundo. Algo que parecia desenterrado de camadas e camadas de autocontrole. "É Marina Oliveira", respondeu finalmente em voz baixa. "Ela trabalha conosco." O investidor ergueu as sobrancelhas, genuinamente impressionado. "Trabalha como o quê?" "Diretora de Relações Públicas, gerente de marketing, na equipe de limpeza", respondeu Augusto com simplicidade. Não havia constrangimento ou hesitação em sua voz, apenas uma constatação. O investidor soltou um assobio baixo de surpresa. "Bem, você sempre teve olho para talentos escondidos, Mendonça. Essa mulher deveria estar em um palco, não limpando escritórios." Augusto não respondeu, mas algo se moveu dentro dele. Uma ideia, talvez. Foi uma revelação. Após o evento, rumores começaram a circular. Pequenos grupos se formavam nos corredores. Na copa, no elevador, todos discutindo a surpreendente performance de Marina. "Ela não é só uma faxineira. Alguém disse que já foi finalista de um festival", comentavam. "Você viu como o Dr. Augusto olhou para ela?" O mistério se ampliou quando Sérgio Buarque, um produtor musical que estava presente na reunião como representante de um cliente, comentou durante o café da manhã seguinte: "Essa é a voz de Marina Oliveira, não é? Aquela moça do Festival Estadual de 2009. A identidade dela começava a ser desvendada, mesmo sem que ela quisesse. Antigas gravações de um concurso regional foram descobertas no YouTube por Ricardo, o estagiário curioso, e compartilhadas discretamente entre os funcionários. Ali estava ela, 15 anos mais jovem, com os mesmos olhos brilhantes e a mesma voz poderosa, cantando uma composição própria que falava sobre sonhos adiados e caminhos inesperados. Marina, alheia a toda essa comoção, continuava sua rotina. Limpava, organizava, cantava pelos corredores. Mas algo havia mudado em sua relação com o 20º andar. As pessoas a cumprimentavam de forma diferente, com um respeito novo. Não era piedade ou condescendência, mas um genuíno reconhecimento de seu talento, como se todos ali tivessem finalmente enxergado além do uniforme azul claro. Quanto a Augusto, ele parecia estar travando uma batalha interior. Por um lado, mantinha sua rotina rigorosa, suas reuniões, seus números, sua postura de sempre. Por outro, cada vez mais frequentemente, encontrava-se buscando oportunidades de cruzar com Marina,
de ouvir sua voz, de capturar aqueles momentos de leveza que ela trazia. Uma tarde, ele a encontrou no corredor vazio, ajustando as cortinas para deixar entrar mais luz natural. Marina, chamou, com uma formalidade que soava cada vez mais artificial. Ela se virou, surpresa por ouvir seu nome na voz dele. Era a primeira vez que a chamava assim diretamente. Sim, senhor. Aquela música que você cantou no evento. Cartola, não é? Marina assentiu, surpresa por ele conhecer o compositor. Era a preferida do meu pai, ele explicou, como se sentisse necessidade de justificar seu conhecimento. Ele tocava violão. O meu também, respondeu ela, sorrindo com a coincidência. Por um momento, foram apenas duas pessoas compartilhando uma pequena descoberta em comum, sem hierarquias ou barreiras sociais. Então Augusto pigarreou voltando à sua persona habitual. O evento foi um sucesso. Sua participação foi apreciada. Era um elogio contido, formal, mas o olhar que o acompanhava continha muito mais do que as palavras conseguiam expressar. Obrigada, respondeu Marina, sentindo um calor inexplicável subir pelo pescoço. Foi um prazer poder cantar novamente para um público. Você deveria fazer isso mais vezes, ele comentou, e havia algo quase vulnerável em sua voz, como se estivesse se aventurando em território desconhecido. Antes que Marina pudesse responder, o telefone de Augusto tocou. Ele o atendeu imediatamente, reassumindo sua máscara profissional, e afastou-se com um breve aceno. Mas a semente estava plantada. Algo estava crescendo entre eles, algo indefinível e poderoso. Algo que nenhum dos dois havia planejado ou buscado, mas que parecia destinado a transformar não apenas suas vidas, mas todo aquele pequeno universo contido no 20º andar. Mas como toda história precisa de um obstáculo, uma nuvem escura começou a se formar no horizonte daquele 20º andar. Maurício Peixoto, recém-promovido a supervisor de serviços gerais após a aposentadoria de seu Cláudio Honor, era um homem que acreditava firmemente em hierarquias e protocolos. De meia-idade, magro e com óculos de armação fina, que pareciam cortar seu rosto em ângulos desconfortáveis, ele tinha aquele tipo de ambição que se confunde com mesquinhez. O desejo não apenas de subir, mas de garantir que outros permaneçam embaixo. Logo em sua primeira semana, Maurício percebeu o que chamava mentalmente de irregularidades comportamentais no 20º andar. Os funcionários pareciam sorrir demais. Havia conversas ocasionais nos corredores. Música, ainda que baixa, podia ser ouvida em certos momentos. E no centro desse desvio de conduta, como ele constatou após alguns dias de observação meticulosa, estava Marina Oliveira, a faxineira que acha que é cantora, murmurou para si mesmo enquanto fazia anotações em sua prancheta. Interações inadequadas com altos executivos. Tempo excessivo em áreas já limpas. Desvio de função. Numa manhã particularmente ensolarada, quando Marina estava na copa lavando algumas xícaras e cantarolando Aquarela, uma canção sobre cores e possibilidades, Maurício aproximou-se silenciosamente por trás. Senhora Oliveira, sua voz cortou o ar como uma lâmina fina. Marina virou-se. Surpresa, a música interrompida no meio de uma frase. Bom dia. Senhor Peixoto, ela respondeu com um sorriso genuíno, ainda não tendo aprendido a temer aquele homem. Preciso lembrá-la de que está aqui para trabalhar, não para entreter. Essas cantorias constantes são impróprias para o ambiente corporativo. Além disso, observei que a senhora gasta tempo excessivo no 20º andar, particularmente em áreas que não requerem limpeza tão frequente. O sorriso de Marina esmaeceu, mas não desapareceu completamente. Havia aprendido em seus 40 anos de vida que pessoas como Maurício se alimentavam do medo alheio, e ela se recusava a dar-lhe essa satisfação. Sigo exatamente o cronograma estabelecido, senhor. Quanto às canções, nunca houve reclamações. Pelo contrário, muitos funcionários comentam que apreciam. A questão não é o que eles apreciam, mas o que é adequado, rebateu ele, ajustando os óculos com um gesto brusco. Além disso, tenho observado interações excessivamente familiares com certos executivos. O tom de insinuação não passou despercebido. Marina sentiu um calor subir pelo pescoço, não de vergonha, mas de indignação. Se está sugerindo qualquer impropriedade da minha parte, não. Estou sugerindo nada.
Ele interrompeu, a voz agora mais baixa e perigosa. Estou apenas observando e tomando notas para uma avaliação interna que ocorrerá na próxima semana. Maurício saiu da copa com passos curtos e rápidos, deixando para trás um silêncio pesado. Marina respirou fundo, tentando conter a sensação incômoda que se instalara em seu peito. Não era medo de perder o emprego, embora isso fosse uma preocupação real, dada sua situação financeira. Era algo pior. O medo de perder aquele pequeno mundo que havia construído nos últimos meses, aquela teia de conexões humanas, aquele propósito que havia encontrado em trazer um pouco de luz ao 20º andar. E havia Augusto. A ideia de não vê-lo mais, de não testemunhar a lenta transformação que parecia estar ocorrendo nele, era estranhamente dolorosa. Nos dias seguintes, Marina tentou ser mais discreta. Cantava apenas quando tinha certeza de estar sozinha. Evitava permanecer em qualquer setor, além do tempo estritamente necessário. Mantinha os olhos baixos quando cruzava com Augusto nos corredores. A mudança foi notada. O que houve? Perguntou Júlia, encontrando-a na escada de serviço durante o intervalo. Não ouço você cantar faz dias. Marina hesitou, não querendo envolver outros em seus problemas, mas a expressão genuinamente preocupada da jovem analista a fez ceder. O novo supervisor não aprova meu estilo de trabalho. Maurício meticuloso. Júlia revirou os olhos. Ele é um burocrata sem alma. Ninguém gosta dele. Ontem ele me repreendeu por ter uma planta na minha mesa. Disse que elementos não corporativos comprometem a seriedade do ambiente. As duas riram, um momento de cumplicidade que alivou momentaneamente a tensão. Mas a preocupação de Marina persistia, um peso constante em seus pensamentos. Na sexta-feira daquela semana, ocorreu a inspeção interna que Maurício havia mencionado. Ele percorreu todos os andares com representantes do RH e da administração, verificando procedimentos, fazendo observações, distribuindo advertências verbais por infrações tão insignificantes quanto o alinhamento impróprio de cadeiras ou excesso de personalização em estações de trabalho. Quando chegaram ao 20º andar, Amanda já havia sido alertada por uma amiga do RH. A secretária-chefe, sempre tão discreta e profissional, surpreendeu a todos com uma pequena insurreição silenciosa. Colocou um vaso com flores coloridas na recepção, ligou uma playlist suave de bossa nova em volume baixo. E o mais subversivo de tudo, sorriu amplamente ao receber os inspetores. Bom dia, senhores. O Dr. Mendonça está aguardando vocês em sua sala. Ele fez questão de participar pessoalmente da inspeção deste andar. O sorriso de Maurício vacilou levemente. Não estava nos planos encontrar o CEO durante a inspeção. Suas observações críticas eram muito mais fáceis de implementar quando direcionadas a gerentes intermediários. Augusto os recebeu com sua habitual formalidade, mas havia algo diferente em sua postura. Uma atenção mais aguçada, uma presença mais completa. Ele acompanhou todo o processo, ouvindo as observações de Maurício com um interesse que parecia genuíno, fazendo ocasionalmente uma pergunta precisa que revelava conhecimento, surpreendente de detalhes operacionais. Quando chegaram à área onde Marina trabalhava naquele momento, um conjunto de salas de reunião no lado leste do andar, Maurício imediatamente começou a apontar problemas. Como podem observar, há marcas de produtos inadequados nos vidros. O protocolo especifica o uso exclusivo da solução padronizada para superfícies reflexivas. Além disso, a frequência de limpeza desta área tem sido inconsistente, com atendimentos preferenciais a certos setores em detrimento de outros. Marina continuou seu trabalho em silêncio, o rosto impassível, apesar da humilhação de ser criticada como se não estivesse presente. Ela usava os produtos corretos. Havia anos que trabalhava com limpeza e conhecia seu ofício, mas sabia que argumentar só pioraria sua situação. Foi Augusto quem interveio, surpreendendo a todos. Curioso, ele comentou, passando o dedo sobre uma superfície de vidro e examinando-o com atenção. Estas salas nunca estiveram tão impecáveis. De fato, tenho notado uma melhoria significativa na qualidade geral do ambiente, desde que a senhora Oliveira começou a trabalhar aqui. O grupo ficou em silêncio, atordoado pela intervenção direta do CEO
em algo tão trivial quanto a qualidade da limpeza de vidros. Sim, mas os protocolos, começou Maurício. Mas Augusto o interrompeu com um gesto suave. Acredito firmemente que resultados superiores justificam métodos adaptados. Ele afirmou com aquela voz calma e controlada que não admitia contradição. A senhora Oliveira claramente entende seu trabalho melhor do que qualquer manual poderia descrever. Os olhares se cruzaram brevemente, Augusto e Marina. Um momento de reconhecimento mútuo que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Então Augusto voltou-se para o grupo, retomando sua postura profissional. Vamos continuar a inspeção. O restante da visita transcorreu sem maiores incidentes, mas o recado havia sido dado. Ninguém comentou diretamente, mas todos perceberam. Marina Oliveira tinha um protetor poderoso. A frase que circulou nos dias seguintes entre os funcionários resumia perfeitamente o momento. Essa mulher é a alma deste prédio, havia dito o CEO, e a possível demissão foi cancelada antes mesmo de ser formalizada. Marina sentiu-se aliviada, mas também inquieta. Não queria ser vista como alguém que precisava de proteção especial, que recebia tratamento privilegiado. Seu orgulho, um orgulho bom baseado em trabalho honesto e competência, a fazia querer ser reconhecida por seu mérito, não por despertar simpatia ou o que quer que fosse aquilo que crescia entre ela e Augusto. Numa tarde de quinta-feira, quando já se aproximava o final do expediente e a maioria dos funcionários já havia saído, Marina encontrou Augusto sozinho na copa, preparando um café. Era uma cena tão inusitada, o CEO operando a máquina de café, que ela quase recuou. Mas ele a viu e, surpreendentemente, a sorriu. Marina! Ele a cumprimentou, como se fosse perfeitamente normal estarem ali, sozinhos, fora do contexto habitual de suas interações. Dr. Mendonça, ela respondeu hesitante. Posso preparar seu café, se preferir. Acredito que seja capaz de realizar essa tarefa sem assistência. Ele respondeu, mas havia um leve tom de humor em sua voz. Algo que ninguém acreditaria se ouvisse dizer que o sério Dr. Augusto Mendonça era capaz de ironia gentil. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não totalmente desconfortável, mas carregado de coisas não ditas. Foi ele quem finalmente falou. Queria agradecer pelo CD, pelas músicas. Tenho ouvido com frequência. Marina sentiu as bochechas esquentarem, surpresa com a admissão. É algo simples, amador. É autêntico, ele corrigiu, com uma firmeza gentil. Há muito pouco de autêntico no mundo. Outro silêncio, mais denso agora. Ouvi dizer que você estudou música formalmente. Ele comentou como quem não quer nada, mas Marina percebeu imediatamente que ele havia pesquisado sobre ela. A ideia era simultaneamente perturbadora e estranhamente comovente. Sim, por alguns anos. Era outro tempo, outra vida. Augusto assentiu como se compreendesse perfeitamente o que significava ter uma vida anterior, uma versão de si mesmo que já não existia mais. O que aconteceu? A pergunta foi feita com uma delicadeza surpreendente. Marina hesitou. Não costumava falar sobre aquele período, sobre os sonhos que havia guardado, como se guarda uma roupa que já não serve mais, mas que não se consegue jogar fora. A vida aconteceu, respondeu finalmente, com um pequeno sorriso que carregava uma aceitação duramente conquistada. Minha avó adoeceu. Cuidei dela por 5 anos. Quando ela partiu, eu já estava distante demais do caminho da música, ou achava que estava. Augusto ouviu com atenção genuína, como se cada palavra fosse importante, e nunca pensou em retomar. A máquina de café apitou, anunciando que a bebida estava pronta. Augusto serviu 2 xícaras, oferecendo uma a Marina em um gesto tão natural que parecia que eles faziam isso todos os dias. Às vezes, ela admitiu, aceitando o café. Mas acho que há um momento para cada coisa na vida. Talvez meu momento com a música tenha sido aquele, breve e intenso. Ou talvez, ele sugeriu, olhando-a diretamente nos olhos, seu momento com a música esteja apenas começando. Antes que Marina pudesse processar o que aquelas palavras significavam, foram interrompidos. Sérgio Buarque, o produtor musical que havia reconhecido a voz de Marina no evento corporativo, entrou na copa. Homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos e uma energia jovial,
Ele parecia levemente deslocado no ambiente formal do 20º andar. Ah, Dr. Mendonça. Sua secretária disse que o encontraria aqui. E vejo que está com a estrela do momento. Marina corou intensamente, enquanto Augusto manteve sua expressão neutra, embora seus olhos revelassem um leve desconforto com a interrupção. Senhor Buarque, não sabia que ainda estava no prédio. Finalizando alguns detalhes do contrato com sua equipe jurídica, explicou o produtor, voltando-se para Marina com um entusiasmo mal contido, e aproveitando a oportunidade para fazer uma proposta para esta dama de voz extraordinária. Marina olhou para ele, confusa. Augusto permaneceu impassível, mas algo em sua postura havia mudado sutilmente. Uma proposta? Perguntou Marina, colocando a xícara sobre o balcão. Sérgio sorriu amplamente, como uma criança prestes a revelar um segredo maravilhoso. Estou reunindo talentos para um projeto especial. Um álbum chamado Vozes Ocultas do Brasil, com artistas extraordinários que, por alguma razão, nunca tiveram o reconhecimento merecido. Vozes autênticas, histórias reais. Ele fez uma pausa dramática. E você? Minha cara seria a joia da coroa. Marina ficou sem palavras. Era como se um portal para seu passado tivesse sido subitamente aberto, oferecendo uma passagem de volta a um caminho que ela havia abandonado. Não sei o que dizer. Ela murmurou, genuinamente atordoada. Diga sim. Sérgio riu, um som espontâneo e contagiante. Estamos falando de um EP com 5 faixas inicialmente. Distribuição digital. Possibilidade de shows. É um projeto independente, mas sólido. Tenho apoiadores, patrocínio cultural. Marina olhou para Augusto, quase sem perceber que buscava algum tipo de orientação, de confirmação. Seu rosto não revelava nada, mas havia algo em seus olhos, uma mistura complexa de emoções que ela não conseguia decifrar completamente. Orgulho, certamente. Talvez um toque de tristeza, ou era apenas sua imaginação? Eu preciso pensar. Ela respondeu finalmente, voltando-se para Sérgio. É muita coisa para absorver de uma vez. O produtor assentiu, compreensivo, mas seu entusiasmo não diminuiu. Claro, claro. Tome seu tempo. Mas não muito. Ele entregou a ela um cartão. Me ligue quando decidir. Ou antes, se tiver dúvidas. Acredito realmente no seu talento, Marina. Você tem algo especial. Após a saída de Sérgio, um silêncio pesado se instalou na copa. Marina olhava para o cartão em suas mãos, como se fosse um objeto alienígena. Augusto a observava com uma expressão impossível de ler. Uma grande oportunidade, ele comentou finalmente, a voz controlada. Sim, ela concordou ainda atordoada. Grande demais, talvez. Por quê? A simplicidade da pergunta a surpreendeu. Marina levantou os olhos para Augusto, encontrando nele uma curiosidade genuína. Tenho 40 anos, Augusto, ela respondeu, usando seu primeiro nome sem perceber. A indústria da música não é conhecida por abraçar mulheres da minha idade, especialmente estreantes, e tenho responsabilidades, contas para pagar, uma vida estabelecida, mesmo que simples. Você tem medo, ele observou, não como uma acusação, mas como uma constatação. Sim, ela admitiu, com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Tenho medo de me machucar de novo, de acreditar e me decepcionar, de perder o pouco que construí. Augusto assentiu, compreendendo perfeitamente. Afinal, não era ele o especialista em construir muralhas contra o sofrimento, em escolher a segurança da rotina em vez do risco da emoção? Caia também. Ela continuou, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Tenho medo de deixar isto aqui. O isto pairou no ar entre eles, carregado de significados. Não era apenas o emprego, a estabilidade. Era este momento, esta conexão, esta possibilidade não pronunciada que vinha crescendo entre eles. Você não precisa decidir agora, Augusto disse finalmente, a voz também mais suave. Alguns sonhos têm paciência. Esperam o momento certo. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Marina não conseguiu dormir. Revirou-se na cama, pensando nas reviravoltas inesperadas que a vida podia tomar. Há 3 meses, era apenas uma mulher de meia-idade tentando pagar as contas, carregando no peito sonhos adormecidos que ocasionalmente despertavam para atormentá-la com o que poderia ter sido. Agora, subitamente, portas se abriam. Possibilidades surgiam. E o mais surpreendente de tudo, havia Augusto,
Este homem complexo e fechado que, de alguma forma, parecia estar se abrindo exatamente para ela. O que significava tudo isso? A proposta de Sérgio era tentadora, sem dúvida. A chance de gravar profissionalmente, de talvez recuperar parte daquela antiga versão de si mesma que cantava com o coração aberto, sem medo. Mas havia tantos e se no caminho. E se falhasse? E se não fosse boa o suficiente? E se a idade, a aparência, as circunstâncias pesassem contra ela, em um meio tão implacável quanto a indústria musical? E havia Augusto. O que sentia por ele era confuso e indefinível. Não era apenas atração, embora houvesse isso também. Seria impossível não notar a elegância contida daquele homem, a intensidade de seus olhos quando realmente olhavam para ela. Era algo mais complexo, um reconhecimento mútuo de almas feridas que, de alguma forma, encontravam conforto uma na outra. Mas que futuro poderia haver ali? Ele era seu patrão, um homem poderoso, de um mundo completamente diferente do seu. E, além de tudo, ainda claramente preso a seu luto, a uma dor que talvez nunca se curasse completamente. Quando o sol começou a nascer, Marina ainda estava acordada, observando a luz dourada gradualmente iluminar seu quarto simples. Não havia chegado a uma decisão, mas sentia-se mais calma. Talvez não precisasse escolher imediatamente. Talvez pudesse dar um passo de cada vez, ver onde o caminho a levaria. O que ela não sabia é que o destino já havia escolhido por ela, a sua própria maneira imprevisível. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao trabalho como de costume, mas havia algo diferente no ar. Amanda a recebeu com um sorriso tenso, e alguns funcionários lhe lançavam olhares estranhos, uma mistura de curiosidade e pena. O que houve? Perguntou finalmente a Júlia, encontrando-a na copa. A jovem analista mordeu o lábio hesitante. Você não soube? O Dr. Augusto anunciou que fará uma viagem prolongada. Vai supervisionar pessoalmente a abertura da filial em Portugal. Deve ficar fora pelo menos 6 meses. Marina sentiu como se o chão tivesse sido subitamente removido sob seus pés. 6 meses. Era quase como uma despedida, e ele não havia dito nada. Não havia se despedido. Entendo, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Bem, é o trabalho dele, não é? Cuidar dos negócios. Júlia a observou com uma expressão que misturava compreensão e compaixão. Ele pediu para falar com você. Está te esperando no escritório. O coração de Marina acelerou. Com passos hesitantes, dirigiu-se à sala de Augusto. Bateu levemente na porta e ouviu sua voz grave convidando-a a entrar. Ele estava de pé junto à janela, observando a cidade lá embaixo. Quando se virou, seu rosto tinha aquela antiga máscara de controle, a expressão que usava antes de Marina entrar em sua vida. Marina. Ele a cumprimentou formalmente. Obrigado por vir. Soube da viagem, ela disse, decidindo ir direto ao ponto. Portugal, não é? Ele assentiu, os olhos evitando os dela. Um projeto importante. A expansão europeia é estratégica para a empresa. Claro, ela concordou, sentindo uma tristeza indefinível se instalando em seu peito. Espero que seja uma viagem produtiva. Um silêncio incômodo se estabeleceu. Havia tantas coisas não ditas pairando no ar entre eles. Tantas possibilidades interrompidas antes mesmo de começarem. Você decidiu? Ele perguntou finalmente. Sobre a proposta de Sérgio? Ainda não. Ela respondeu com honestidade. É uma decisão difícil. Augusto assentiu, como se compreendesse perfeitamente. Então, para a surpresa de Marina, ele se aproximou e pegou suas mãos entre as dele. O primeiro toque real entre eles desde que se conheceram. Aceite, ele disse, com uma intensidade que a surpreendeu. É sua chance de recuperar algo que nunca deveria ter perdido. Sua voz precisa ser ouvida, Marina. Não apenas nos corredores deste prédio, mas pelo mundo. Havia algo em seus olhos, uma emoção crua, honesta, que Marina nunca havia visto antes. Por um momento, pensou que ele diria mais, que talvez confessasse sentir algo por ela, que pediria que ela esperasse por ele. Mas o momento passou. Augusto soltou suas mãos e recuou, retomando sua postura habitual. Deixei instruções claras sobre seu papel aqui, ele disse, voltando ao tom profissional. Ninguém, especialmente Maurício, irá incomodá-la. Seu emprego está garantido pelo tempo que desejar.
Obrigada, ela respondeu, sentindo que a conversa havia terminado antes mesmo de realmente começar. Na porta, ela parou e olhou para trás uma última vez. Boa viagem, Augusto. Espero que encontre o que está buscando. Ele não respondeu, mas seus olhos disseram o que as palavras não podiam, que talvez o que ele buscava estivesse bem ali, e que estava partindo justamente para não ter que enfrentar essa verdade. Na semana seguinte à partida de Augusto, algo inesperado aconteceu. Sem aviso, Marina desapareceu. Simplesmente não compareceu ao trabalho numa segunda-feira chuvosa. Seu celular só caía na caixa postal, e o endereço que constava em sua ficha no RH já não era mais válido. O prédio que habitava no bairro de Santana havia sido vendido. Todos os moradores despejados com apenas 30 dias de aviso prévio. Uma tragédia pequena e particular, dessas que acontecem todos os dias nas grandes cidades e não merecem manchete nos jornais. Ela estava atrasada com o aluguel há 3 meses, comentou Maurício com mal disfarçada satisfação quando o assunto foi discutido na reunião administrativa. Provavelmente foi morar com algum parente no interior. Essas coisas acontecem. Mas para aqueles que haviam sido tocados pela presença de Marina, sua ausência era um vácuo impossível de ignorar. Os corredores voltaram ao silêncio. As janelas permaneciam mais fechadas. A luz parecia mais opaca, os dias mais longos. Amanda foi a primeira a tentar localizá-la. Usou seus contatos, ligou para ex-funcionários que poderiam conhecer Marina, até tentou encontrá-la nas redes sociais. Mas ela parecia ter desaparecido completamente, como se a cidade enorme a tivesse engolido. É como se tivéssemos sonhado, comentou Júlia certa tarde, enquanto tomava café com Ricardo na copa agora silenciosa. Como se ela nunca tivesse existido de verdade. Ricardo balançou a cabeça, discordando. Não, ela existiu. E transformou este lugar. Transformou a todos nós, de certa forma. Em Lisboa, Augusto mergulhava no trabalho com uma intensidade renovada, quase feroz. Passava 12, 14 horas por dia na nova filial, revisando contratos, reunindo-se com potenciais parceiros, supervisionando pessoalmente cada detalhe da operação. Era como se tentasse preencher cada minuto, cada segundo, para não deixar espaço para pensamentos ou sentimentos que o desviassem de seu propósito. Mas nas noites solitárias em seu apartamento temporário com vista para o Tejo, quando o silêncio se tornava pesado demais, ele se permitia um único momento de fraqueza. Colocava o CD que Marina havia gravado para ele. Ouvia sua voz preenchendo o espaço vazio. Fechava os olhos e se permitia sentir a ausência dela como uma dor física, palpável. Por que havia partido tão repentinamente? Por que não tivera coragem de dizer o que realmente sentia? Augusto, o homem que comandava um império empresarial, que tomava decisões envolvendo milhões sem hesitar, havia se acovardado diante da perspectiva mais básica e humana: admitir seus sentimentos. No 3º mês de sua estadia em Portugal, durante um almoço de negócios, algo inesperado aconteceu. O restaurante elegante no Chiado tinha um sistema de som ambiente que tocava principalmente fado e jazz suave. De repente, entre uma música e outra, uma voz familiar preencheu o ambiente. Uma voz que Augusto reconheceria em qualquer lugar do mundo. Era Marina, cantando Preciso Me Encontrar, a mesma canção que havia apresentado no evento corporativo. Mas esta não era uma gravação amadora. Era uma produção profissional. Clara, com arranjo sofisticado que, ainda assim, preservava a autenticidade crua de sua interpretação. Augusto congelou, o garfo a meio caminho da boca. O empresário português com quem almoçava notou sua reação. "Conhece esta cantora?" perguntou curioso. "É um dos novos talentos que estamos exportando para vocês, brasileiros. Parte de uma coletânea chamada Vozes Ocultas do Brasil. Está fazendo sucesso nas plataformas digitais." Augusto assentiu lentamente, incapaz de formar palavras por um momento. Ela havia aceitado a proposta de Sérgio então. Havia seguido em frente, abraçado a oportunidade, enquanto ele fugia para o outro lado do oceano. "Poderia me dizer o nome dela?" perguntou finalmente quando recuperou a voz. "Marina Oliveira. Uma história interessante pelo que li. Mulher de meia-idade que trabalhava como faxineira. Descoberta por acaso. Dizem que tem um álbum completo saindo nos próximos meses."
Naquela tarde, Augusto cancelou todas as suas reuniões, algo que nunca havia feito antes. Caminhou pelas ruas íngremes de Lisboa sem destino certo, deixando que a cidade antiga o envolvesse enquanto sua mente trabalhava, processando emoções que havia reprimido por tanto tempo. Marina havia seguido seu conselho, havia aceitado a chance de recuperar seu sonho, de fazer sua voz ser ouvida. E ele o que havia feito? Fugido para o outro lado do Atlântico, com a desculpa conveniente dos negócios, para não ter que enfrentar o que sentia. No fim da tarde, sentou-se em um café com vista para o rio. Pediu um café forte e ficou observando o pôr do sol tingir as águas do Tejo de Dourado. Foi então que tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Amanda. "Preciso que você encontre alguém para mim", disse sem preâmbulos. Marina Oliveira. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que Augusto chegou a pensar que a chamada havia caído. "Senhor", disse Amanda finalmente, "estamos tentando localizá-la há meses. Ela desapareceu logo depois que o senhor viajou. Foi despejada de seu apartamento. Ninguém sabe onde está." Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Desalojada? Como não soubera disso? Como ninguém o havia informado? "Continue procurando", ele ordenou a voz rouca. "Use todos os recursos necessários." Naquela noite, em seu apartamento, Augusto girou o botão do rádio, percorrendo as estações, na esperança de ouvir novamente aquela voz que havia se tornado tão essencial para ele. Mas encontrou apenas ruído, músicas estrangeiras, vozes que não eram a que procurava. Estava prestes a desligar o aparelho quando uma locutora anunciou: "E agora um especial sobre novos talentos brasileiros. Hoje, conversamos com a cantora Marina Oliveira, que aos 40 anos está lançando seu primeiro EP após uma vida de adiamentos e recomeços. Marina está em nossa rádio comunitária hoje e apresentará músicas de seu novo trabalho, Tempo de Florir." Augusto aumentou o volume, o coração acelerado como um adolescente ouvindo a voz de seu primeiro amor. A entrevista começou, e lá estava ela, a voz que havia preenchido os corredores silenciosos do 20º andar, agora viajando através das ondas do rádio, cruzando oceanos. Marina falava com honestidade sobre seu percurso, sem dramatizar, mas também sem diminuir os desafios que enfrentara. Falou da avó que criara, da doença que consumira suas economias, dos sonhos guardados em gavetas. E como foi ser descoberta aos 40 anos, quando muitos diriam que já passou a idade para começar uma carreira musical? Perguntou a entrevistadora. O riso de Marina soou cristalino através do rádio. "Acredito que a vida tem seu próprio tempo. Algumas flores desabrocham na primavera, outras no outono. O importante é não deixar de florescer quando o momento chega." "E o que aconteceu para que este momento finalmente chegasse para você?" Houve uma pausa. Quando Marina voltou a falar, sua voz carregava uma emoção contida, uma vulnerabilidade que fez Augusto prender a respiração. "Conheci alguém que me fez acreditar novamente. Alguém que havia perdido tanto quanto eu, talvez mais. Percebi que podemos ficar presos a nossas perdas, ou podemos usá-las como um impulso para algo novo. Essa pessoa me ensinou isso mesmo sem perceber." "Uma história de amor?" provocou a entrevistadora. "Uma história de reconhecimento", respondeu Marina com simplicidade. "De almas que se encontram no momento certo e despertam o melhor uma na outra." A conversa seguiu, com Marina falando sobre suas composições, sobre o processo de gravação. Mas Augusto mal ouvia agora. Estava absorvendo o impacto daquelas palavras, entendendo finalmente o que havia acontecido entre eles, o que estava acontecendo ainda, mesmo separados por um oceano. Era um encontro de almas, como ela dissera, um despertar mútuo. No final da entrevista, a locutora perguntou sobre os planos futuros. "Estarei me apresentando em algumas escolas públicas nos próximos dias como parte de um projeto social. Música nas escolas. Acredito que a arte pode transformar vidas, especialmente as de crianças que talvez não tenham outro contato com a beleza." A locutora mencionou as datas e locais das apresentações e Augusto anotou tudo meticulosamente. Quando a entrevista terminou e a voz de Marina preencheu o ambiente com uma canção sobre recomeços, ele já havia tomado sua decisão. No dia seguinte, informou à equipe em Lisboa que precisaria retornar ao Brasil por alguns dias.
Assuntos urgentes, explicou vagamente. Pegou o primeiro voo disponível e, após 9 horas cruzando o Atlântico, desembarcou em São Paulo em uma manhã de sol ameno. Não foi para casa, nem para o escritório. Dirigiu-se diretamente para a escola municipal, no bairro do Capão Redondo, na periferia da cidade, onde Marina se apresentaria naquela tarde, conforme anunciado na rádio. O pátio da escola estava decorado com simplicidade para o evento. Cadeiras de plástico organizadas em fileiras, um pequeno palco improvisado, cartazes feitos pelos alunos anunciando a cantora Marina Oliveira. Crianças de diferentes idades, usando o uniforme escolar, entravam animadas, acompanhadas por professores e alguns pais que puderam comparecer. Augusto sentou-se na última fileira, tentando parecer inconspícuo, o que era quase impossível com seu terno impecável, em meio àquele ambiente simples. Algumas mães lhe lançavam olhares curiosos, provavelmente imaginando se seria algum político ou celebridade. O pequeno auditório foi se enchendo. Uma professora subiu ao palco para apresentar o evento, explicando sobre o projeto Música nas Escolas e a importância da arte na educação. E então, finalmente, Marina entrou. Estava diferente, o cabelo mais solto caindo em cachos sobre os ombros, um vestido simples mas colorido, uma postura mais confiante. Mas o sorriso era o mesmo, aquele sorriso genuíno que havia iluminado os corredores sombrios do 20º andar. Começou a cantar uma música alegre e leve, especialmente escolhida para o público infantil. As crianças respondiam com entusiasmo, batendo palmas no ritmo, algumas até cantando junto no refrão fácil de aprender. Augusto observava tudo com um nó na garganta, vendo-a em seu elemento, radiante, plena. Após algumas canções, ela fez uma pausa para conversar com as crianças, contando sobre seu caminho na música, adaptando a história para que eles entendessem. Sabem, quando eu tinha a idade de vocês, também sonhava em ser cantora. Mas a vida às vezes nos leva por caminhos diferentes. O importante é nunca deixar de sonhar, mesmo que demore para acontecer. Uma menina de aproximadamente 8 anos levantou a mão e Marina lhe deu a palavra. Tia, por que você está chorando? Foi só então que Augusto percebeu. Havia lágrimas nos olhos de Marina. Ela sorriu, enxugando-as discretamente. Porque estou feliz, querida. Às vezes a gente chora de felicidade também. Mas Augusto conhecia aquela voz bem demais agora. Podia ouvir a emoção contida, a tristeza subjacente à alegria aparente. Ela não estava completamente feliz. Algo faltava. No final da apresentação, enquanto as crianças a cercavam para autógrafos e selfies, Augusto permaneceu sentado, esperando. Queria abordar Marina, em um momento mais privado. Eu não queria criar uma cena. Finalmente, quando o pátio já estava quase vazio, ela começou a guardar seu material. Alguns CDs para venda. O pequeno microfone sem fio que havia usado. Foi quando ergueu os olhos e o viu. O reconhecimento foi imediato. Marina congelou, os olhos fixos nele como se estivesse vendo um fantasma. Augusto levantou-se lentamente e caminhou até ela. Marina, ele disse simplesmente quando estavam frente a frente. Augusto, ela respondeu, a voz pouco mais que um sussurro. O que está fazendo aqui? Portugal. Sua viagem. Ouvi você na rádio, em Lisboa. Ela piscou surpresa. Minha música chegou até lá. Sua voz sempre encontra o caminho. Ele respondeu com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Um silêncio se estabeleceu entre eles, denso de palavras não ditas, perguntas não formuladas. Foi ela quem finalmente falou. Por que voltou? A pergunta simples e direta exigia uma resposta igualmente honesta. Augusto respirou fundo. Era agora ou nunca, porque percebi que estava fugindo. De você, de mim mesmo, do que estava acontecendo entre nós. Marina o observava com intensidade, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. E o que estava acontecendo entre nós, Augusto? Ele deu um passo à frente, eliminando parte da distância física entre eles, embora a distância emocional ainda parecesse tão vasta. Você me despertou, Marina. Depois de 20 anos vivendo como se estivesse apenas esperando o tempo passar, você me fez lembrar que ainda estou vivo, que ainda posso sentir, que talvez ainda mereça um pouco de felicidade.
A confissão, tão diferente da habitual reserva de Augusto, deixou Marina sem palavras por um momento. Você desapareceu, ele continuou. Depois que parti. Ninguém sabia onde encontrá-la. Fui despejada, ela explicou a voz baixa. O prédio onde morava foi vendido. Não tinha para onde ir imediatamente. Passei algumas semanas na casa de uma prima em Osasco, até conseguir organizar minha vida. Quando Sérgio me ligou com a proposta do contrato assinado, tudo mudou tão rápido. Por que não entrou em contato com a empresa? Poderíamos ter ajudado. Ela sorriu, um sorriso triste e doce. Você já havia partido, Augusto. E o prédio? Sem você. Era apenas um prédio. Apenas um trabalho. Achei que fosse melhor fazer um corte limpo. Recomeçar completamente. Você seguiu seu sonho, ele observou. Um toque de orgulho em sua voz. Segui seu conselho. Ela corrigiu suavemente. Outro silêncio, este mais leve, como se algumas das barreiras entre eles já estivessem começando a cair. Sua música está linda, ele comentou. Autêntica. Como você. Marina sorriu. Um sorriso mais aberto agora. Ainda é um trabalho pequeno. Independente. Não vou ficar rica nem famosa da noite para o dia. A riqueza é relativa, respondeu Augusto, os olhos fixos nos dela. Acredite em mim, sei do que estou falando. Ela assentiu compreendendo o que ele queria dizer. O homem que tinha tudo materialmente falando, mas que havia vivido 20 anos em uma prisão autoimposta, de dor e isolamento. O que acontece agora? Perguntou Marina, dando voz à pergunta que pairava no ar. Augusto hesitou. Não era um homem de gestos impulsivos ou palavras não calculadas, mas agora diante dela, todas as suas certezas e controles pareciam insuficientes. Não sei, admitiu com honestidade. Só sei que não quero perder você de novo. Não quero voltar a ser quem eu era antes de você entrar cantando em minha sala. Marina deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Estavam agora tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Eu também não quero perder você, ela confessou. A voz pouco mais que um sussurro. Foi um momento de perfeita sincronicidade. Como se o universo finalmente se alinhasse para permitir que duas almas feridas se encontrassem verdadeiramente. Augusto tocou o rosto de Marina com delicadeza, um gesto tão gentil e revelador que fez lágrimas surgirem nos olhos dela. Podemos descobrir juntos, ele sugeriu. Um dia de cada vez. A resposta de Marina não veio em palavras. Com naturalidade, como se fosse o gesto mais esperado do mundo, ela se aproximou e o beijou. Um beijo suave, quase hesitante no início, que gradualmente se aprofundou com a certeza de que ambos estavam exatamente onde deveriam estar. Quando se separaram, havia no rosto de Augusto algo que ninguém no 20º andar jamais havia testemunhado. Um sorriso completo, que iluminava não apenas seus lábios, mas seus olhos, todo o seu ser. Você já teve jantar? Ele perguntou, o tom surpreendentemente leve, quase brincalhão. Marina riu, uma risada cristalina que ecoou pelo pátio quase vazio da escola. Não, e estou faminta. Conheço um lugar. Nada sofisticado, mas a comida é autêntica. Autêntico é bom, ela respondeu pegando sua bolsa. Autêntico é tudo o que quero agora. Saíram juntos, lado a lado, não exatamente de mãos dadas. Era cedo demais para isso. Havia muito a ser construído ainda, mas próximos os braços ocasionalmente se tocando, como se precisassem do contato para confirmar que o outro era real. No restaurante simples do bairro de Pinheiros, onde o chefe cumprimentava os clientes pelo nome e a iluminação era suave como uma carícia, Augusto e Marina conversaram por horas, não como CEO e faxineira, não como cantor e público, mas como um homem e uma mulher, que através das circunstâncias mais improváveis haviam encontrado um no outro a chance de um recomeço. Falaram sobre música, sobre negócios, sobre perda e recomeço, sobre a avó de Marina, que a havia criado com amor e histórias, sobre o irmão de Augusto, cuja ausência havia deixado um vazio que parecia impossível de preencher. Encontraram pontos em comum onde menos esperavam. Ambos amavam chuva, preferiam filmes antigos, detestavam azeitonas. Quando a noite avançou e o restaurante começou a esvaziar, continuaram conversando. Havia 20 anos de silêncio para compensar de um lado,
E do outro, uma vida inteira de canções guardadas esperando para serem compartilhadas. Preciso voltar a Lisboa na próxima semana, comentou Augusto, enquanto tomavam café. O projeto precisa ser concluído. O rosto de Marina sombreou levemente, mas ela assentiu, compreensiva. Quanto tempo ainda? 3 meses, no máximo. E depois? A frase ficou suspensa entre eles, cheia de possibilidades. Marina sorriu, alcançando a mão dele sobre a mesa. E depois veremos. Um dia de cada vez, lembra? Naquela noite, ao se despedirem na porta do novo e pequeno apartamento de Marina em Vila Madalena, o beijo que trocaram foi uma promessa, não de um final feliz garantido, porque a vida real não oferece tais certezas, mas de uma jornada compartilhada, de um caminho que, mesmo com obstáculos, seria percorrido lado a lado. 3 meses depois, quando Augusto retornou definitivamente a São Paulo, muitas coisas haviam mudado. Marina havia lançado seu primeiro álbum completo, Canções para Despertar, que incluía uma faixa especial chamada 20º Andar, uma melodia suave sobre encontros inesperados e segundas chances. Não era um sucesso comercial estrondoso, mas havia conquistado um público fiel e críticas respeitosas. Augusto, por sua vez, havia iniciado um processo que surpreendeu a todos no mundo corporativo. Uma transição gradual do comando diário da empresa para um conselho administrativo, permitindo-lhe dedicar mais tempo a projetos pessoais, incluindo uma fundação para apoio às artes em comunidades periféricas, onde Marina atuava como consultora artística. O 20º andar do edifício Monteiro já não era mais um lugar de silêncio opressivo. Havia música ocasional, flores frescas na recepção, janelas mais abertas deixando entrar a luz do sol. Os funcionários notaram que seu chefe sorria com mais frequência, que às vezes cantarolava baixinho enquanto caminhava pelos corredores, que trazia para as reuniões uma energia diferente, mais humana, mais presente. E se alguém passasse pelo edifício em certas noites, poderia ouvir, vindo do 20º andar, o som suave de um violão, Augusto reaprendendo a tocar, guiado pela voz de Marina, e o som ainda mais precioso de risos compartilhados, daqueles que curam feridas antigas e pavimentam caminhos novos. Não era um final perfeito, porque a vida real não oferece tais simplicidades. Era um recomeço imperfeito, cheio de ajustes e descobertas, de pequenas discordâncias e grandes reconciliações. Era, em suma, uma história de amor real, não entre um CEO poderoso e uma faxineira humilde, como em um conto de fadas moderno, mas entre duas pessoas complexas que, após muitas voltas no labirinto da vida, finalmente encontraram o caminho de volta uma para a outra. E no meio dessa jornada compartilhada, como um fio dourado que unia passado, presente e futuro, havia sempre a música, a voz de Marina, agora livre para explorar todas as suas possibilidades. O violão de Augusto, redescobrindo antigas melodias, e a canção que ambos compunham juntos dia após dia, nota após nota, a mais autêntica e bela de todas.